É, pessoal, chegamos ao final da terceira temporada de The Boys. E, gente, esse episódio vai ser difícil de analisar. E pelo simples fato que eu vi que muitas pessoas amaram o episódio e outras pessoas ficaram decepcionadas com o episódio. Porque para algumas pessoas, o final da temporada não esteve no nível dos últimos episódios. O episódio 6, Herogasm, nota 10. O episódio 7 foi tão bom quanto o Herogasm. E agora no episódio 8 a gente tem um final que, pelo menos para mim, não está no mesmo nível que os dois últimos episódios. Só que aí que tá a pegadinha. Muitas pessoas falando que o episódio final foi ruim. Só que assim, ó, eu não consigo achar esse episódio ruim. Mas nem de longe. Eu acho que o nível bom do The Boys ainda é melhor que praticamente todas as outras séries de super-heróis. Esse episódio, que eu considero bom, ainda tá numa média muito superior quando você compara toda a temporada e você vê a história que o negócio se tornou. Então, assim, ó, eu não entro nessa narrativa aí de que o episódio final foi ruim. E só porque algum ou outro personagem não morreu. Agora, o episódio final poderia ter sido melhor. O episódio final não foi nota 10. Ao contrário do episódio 6 e do episódio 7, que esse sim eu achei que foram nota 10. Esse episódio final, ele faltou coragem. Ele foi um episódio blasé no meio de uma temporada que foi ousada, que foi diferente e que 95% do tempo foi excelente. Mas esse episódio final, principalmente os últimos 30 minutos, eles jogaram no seguro. E ser seguro não é exatamente uma coisa de The Boys. Qual que é o padrão do The Boys? A gente vê o episódio e fica chocado com alguma morte, alguma coisa extraordinária que algum super-herói do mal fez ali durante o episódio. No episódio 6 acontece isso, no episódio 7 acontece isso. Ao longo de toda a terceira temporada, vira e mexe acontece um negócio assim. E aqui no episódio 8, eles tentaram brincar com isso. Ao invés de fazer um negócio chocante, eles tentaram subinverter o que as pessoas esperam de uma coisa do The Boys. E a subversão de um episódio de The Boys, a inversão da expectativa, é um final meio novela. Percebam, todo mundo se deu bem no final. Os mocinhos e os vilões. No máximo você pode dizer ali que o Soldier Boy perdeu, que ele voltou pra cápsula dele ali e deu. Mas todos os outros personagens, consequência maior foi pequena. E o epílogo, ele acaba passando uma ideia de que, poxa, poderia ter sido mais. Sim, poderia ter sido mais, se eles tivessem ido na fórmula The Boys tradicional. Eles quiseram inverter isso. Só que ao mesmo tempo que eu entendo o que eles queriam fazer, eu não concordo muito com o que eles queriam fazer. Porque o que aconteceu no final foi um negócio parecido com o que aconteceu semana passada no Stranger Things. Que o pessoal ficou criticando que os principais não morrem e que faltou coragem pra matar alguns dos personagens favoritos de algumas pessoas. Ah, Gabriel, mas eles mataram o Black Noir. Não, ok, o Black Noir morreu. Só que assim, ó, o Black Noir, ele morreu na primeira parte do episódio. E os primeiros 30 minutos do episódio 8, eu achei que tava no mesmo nível dos últimos episódios. Tava excelente. Mas quando o pessoal chega ali no final, na Torre da Vogue, pra lutar ali com todo mundo, foi a partir dali que eu acho que o que eu tava esperando não correspondeu com o que foi apresentado. De novo, o que foi apresentado foi muito bem feito, foi muito bem gravado, as cenas de ação foram legais, mas parece que ficou faltando alguma coisa. O que eu vi na madrugada, que o pessoal tava criticando bastante, era a não morte da Maeve. Porque a Maeve levou a porrada do golpe especial do Soldier Boy na cara e ela acabou sobrevivendo. Só que como consequência do golpe, ela ficou sem os seus poderes e ela teve um epílogo meio que de despedida pra série. Como se ela não fosse voltar pra quarta temporada. Só que ficou parecendo que o seriado não quis matar ela. Porque, poxa, ela levou o golpe na cara do Soldier Boy, enquanto que eles estavam caindo no meio do prédio e ela não morreu. Pô, eles ficaram a temporada inteira falando que esse era o golpe que ia matar o Capitão Pátria. E daí, na hora H, não mata a Maeve, que teoricamente é mais fraca e mais vulnerável que o Capitão Pátria. Ah, Gabriel, mas ele tava enfraquecido pelo gás lá que deram nele. Não, ok, assim, ó, eu entendo que tem uma lógica. Eles fizeram o possível pra justificar que a Maeve sobreviveu. Mas é aquele negócio, ela sobreviveu, mas no final ainda saiu da série. Então eu não sei, ficou elas por elas. Eu acho que dava pra ter matado então e ter feito dela uma heroína que se sacrificou e ninguém ficou sabendo da história de verdade dela. Talvez exista um plano dela continuar pra quarta temporada e ser um super trunfo deles
quando eles precisarem lutar numa luta final contra o Capitão Pátria? Pode ser, mas eu acho que a ideia de querer subverter a expectativa de todo mundo achar que ela iria morrer ali e depois não matar ela, porque o normal de The Boys seria ela morrer. Mas a subversão de The Boys seria ela sobreviver. E eu acho que estavam mirando tanto na subversão que acabaram indo com a resposta óbvia. Ah, ela sobreviveu. Só que o oposto do The Boys é o óbvio clichê das outras séries. Então eu não sei, ficou parecendo que faltou coragem mesmo pra eles darem um final com um pouco mais de consequência. Eles invadiram ali a torre final da Vault ali, e todo mundo invadiu com a maior facilidade, ninguém morreu ali, se formou os grupinhos, houve traição, houve desfecho, e no final ficou por isso mesmo, sabe? Contudo, entretanto, porém, todavia, é o que eu falei. Comigo reclamando aqui, fica parecendo que eu odiei. Porque vocês sabem como é que é a internet, né? Ou você ama completamente, ou você odeia completamente. Não, gente, existe um meio termo. Eu gostei do episódio, mas eu achei que o propósito do episódio, que era a subversão da expectativa de algo normal de The Boys, levou a série pra obviedade das outras séries. E é isso que deveria destacar o The Boys das outras séries. Porque eles fazem o que ninguém mais faz. Porque desde a primeira temporada, o grande mote da série é que eles vão fazer diferente. Vai ter um super-herói ali que vai fazer não sei o que, e isso a gente nunca tinha visto em uma outra série. Beleza. E ficou parecendo que eles ficaram com medo de matar um personagem importante, que talvez os fãs fossem ficar muito chateados, ou que talvez tenha um grande plano maior com esses personagens para as temporadas finais, e a gente não consegue ver nesse momento. Beleza, eu ainda entendo completamente. O bom de The Boys ainda é o muito bom das outras séries. E isso ainda é muito bom, eles têm muito saldo positivo. Mas como eu diria algum professor meu do ensino médio, faltou um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim pra você tirar 10. Ok, e eu acho que faltou mesmo um pouquinho assim pra ser um final 10 de 10, inquestionável, excepcional, porque eu estaria mentindo aqui se eu chegasse na frente da câmera e começasse a surtar, arrancar meus cabelos, dizendo que esse foi o melhor episódio de todos os tempos de The Boys. Porque não foi. Pra mim não foi. Eu fiquei levemente decepcionado com o final. Até mesmo o personagem que morreu, o Black Noir, eu acabei acertando do último vídeo. Porque eu disse que pra mim tinha 3 possibilidades de morte. O Black Noir, o Butcher ou o Huck. E acabou sendo o Black Noir. E a morte do Black Noir foi telegrafada a temporada toda, né? Principalmente por causa do episódio 7. O episódio 7 deu uma cara que iria ter uma despedida dele. Só que o ponto é que eu não acho que ele morreu de verdade. É que assim, ó, talvez esse Black Noir tenha morrido mesmo. Mas, na minha opinião, vão aparecer outros Black Noir. Talvez o próprio Capitão Pátria clone o Black Noir para ter um novo Black Noir e ele ser o Black Noir que ele confia. Até porque nas HQs ele é um clone do Capitão Pátria. Então talvez uma ideia de um clone que volte, né, seja alguma coisa que possa acontecer. Não sei, é só um palpite. Eu acho que ele pode voltar. E assim, ó, vamos falar da cena final, que é a cena que o Capitão Pátria revela o seu filho pros seus seguidores a Trump. E essa com certeza é a cena que vai chocar todo mundo, né? Era pra ser a cena The Boys do episódio. E assim, ó, de fato é uma grande cena, porque é uma cena chocante. É uma cena que a gente descobre que o padrasto ali da filha do Leitinho é uma pessoa ruim, desprezível e que talvez seja pior do que o próprio Capitão Pátria, né? A cena ali faz a gente automaticamente odiar ele, mas no mesmo nível que o Capitão Pátria. Não, assim, ó, convenhamos, o cara foi de 0 a menos 100 de odiado em 2 cenas. A do episódio 7 e a do episódio 8. E assim, ó, parabéns pra quem desenvolveu essa ideia do personagem. Porque o cara foi de totalmente irrelevante pro mais odiado de todos. Isso que é desenvolvimento negativo de personagem. E de propósito, isso não é uma crítica, isso é um elogio. Porque pra fazer isso, você tem que ser bom. Você tem que ser muito bom desenvolvendo seus personagens. E eu acho que agora é muito curioso que ele vai rivalizar com o Capitão Pátria. E ele meio que simboliza as massas que seguem o Capitão Pátria. Então você começa a rivalizar e criticar não só as ações do Capitão Pátria, que era um negócio que a série fazia desde o primeiro episódio, mas agora ela se posiciona também para criticar os seguidores do Capitão Pátria. E bem, fica muito claro o que eles querem fazer aqui, e a figura do padrasto vai simbolizar todo esse grupo. E o mais chocante dessa cena, por incrível que pareça, não é o Capitão Pátria matar um cara na frente de todo mundo e ele receber o apoio da galera que tá ali. É a criança, o filho ali do Capitão Pátria. Porque o Ryan ali, ele começou a coringar. Porque você vê ali, quando ele tá no meio daquela galera e ele vê aquela morte,
e ele vê todo mundo saudando o pai dele, ele abre um sorrisinho assim, bem de leve, a lá Coringa no final do filme do Coringa. Assim, ó, ele começou a coringar e ninguém tava esperando por isso. Pô, uma criança! Na verdade, de todas essas promessas da 4ª temporada, essa de longe é a mais interessante. Porque a gente vai poder ver um herói adolescente na série e principalmente o filho do Capitão Pátria pra ver como que ele reage com tamanho poder. Como que isso afeta a cabeça de uma criança / adolescente? Com certeza na próxima temporada a gente vai ter outros heróis adolescentes aparecendo e quem sabe a gente até veja um grupo meio Jovens Titãs, versão The Boys aparecendo. E ver como que eles reagem no mundo The Boys, porque isso é algo diferente que, na minha opinião, tem um grande potencial de história. Será que o filho do Capitão Pátria, quando formar uma equipe e ele ser o líder, ele vai ser tão ruim quanto o seu pai? Sabe, é um caminho de história interessante que eu realmente não estava esperando. E é por isso que o epílogo do Capitão Pátria eu achei tão legal. Porque os rumos que a história vai tomando continuam muito claro. A paródia / crítica que eles estão fazendo. E eles colocaram um elemento plus ainda, que é o elemento de uma criança no meio disso, como que tudo isso afeta uma criança. Essa 4ª temporada promete mais. Esse final foi muito bom. Eu acho que o meu grande problema no final das contas é o desfecho do grupo The Boys, né? Porque eles invadiram a torre com a maior facilidade, ninguém morreu no grupo. O Butcher, eu acho que tinha o poder do teletransporte, né? Numa hora ele tava naquele prédio super famoso de Nova York, né? Que eles filmaram lá o Homem-Aranha, lá do J. Jonah Jameson. Na outra ele tá no prédio da Vogue ali, passou pela segurança com a maior facilidade. Como é que os caras entram nesse prédio com tanta facilidade? Tudo bem que eu acho que eles entenderam que era meio irrelevante mostrar eles invadindo o lugar. E talvez até seja, mas quando todo mundo invade o lugar com a maior facilidade e aparece no meio da cena de ação num prédio que deve ter 100 andares, pô, fica parecendo um pouco que eles usaram o poder do teletransporte. Mas beleza, vamos entrar um pouco mais a fundo no que aconteceu no episódio. Tudo começa como a gente realmente estava esperando, com o grupo dos heróis, né, reagindo à questão do Soldier Boy ser pai do Capitão Pátria e eles seguindo com o plano que eles iriam fazer, que é de ir atrás do Black Noir e também ir atrás do Capitão Pátria. E bem, isso já era meio óbvio que iria acontecer, e a outra coisa meio óbvia que aconteceu foi o Butcher deixar o Ryugi ali no meio do posto de gasolina pra proteger ele, né? Porque ele viu a questão do irmão dele. E assim, eu não sei porque eu não pensei nessa possibilidade aí no episódio 7. E assim, ok, eu já deveria esperar por isso. Tava meio óbvio que ele iria dar algum jeito de tentar tirar o Ryugi dessa situação, pra ele dar uma de herói que se sacrifica pra não deixar o seu irmãozinho morrer de novo. E beleza, assim, ó, eu comprei muito bem essa parte da história. Na minha opinião, isso mostra o quanto que ele não aprendeu com o flashback do episódio 7. Porque assim, ó, ao deixar o Ryugi pra trás, ok, ele salvou ele, mas ele também fugiu da situação, porque ele não lidou da maneira adequada. Mas eu acho que mesmo assim, isso mostra uma certa evolução de personagem. A gente também tem um desfecho ali do A-Train, porque ele tenta fazer as pazes com a família dele, só que ali o irmão dele não perdoa ele, porque ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele matou o Falcão Azul ali, e o irmão dele foi muito corajoso ao fazer isso daí que ele fez, porque ele teve um certo princípio ali, não deixou que um assassino fique perto da família dele, perto da filha dele. E assim, ó, foi uma decisão corajosa, só que não aconteceu o diálogo que eu queria ver, que era o diálogo do coração. Porque eles acabaram não contando isso. E eu acho que a história do A-Train, ela é legal por causa dessas ironias que vão acontecer na vida dele, sabe? Ele vai pra cá e daí meio que sem querer ou por algum erro que ele comete, vai pra lá. E aí ele dá uma volta e ele não consegue sair do lugar. O que é meio irônico, né? Porque ele é o cara mais rápido do planeta dele e ele não sai do lugar, né? Ele tá sempre estático como personagem. Isso daí eu achei muito bom, mas eu queria ver o diálogo dele reagindo, sabendo que ele tá com o coração do outro lá, do Falcão Azul. Eu queria muito ter visto esse diálogo, mas eles acabaram não colocando. A outra coisa que tá acontecendo é ali no núcleo dos vilões, onde o Capitão Pátria vai conversar com o Black Noir. E o Black Noir tá meio Batman, né? Tá se preparando pra batalha final, tá afiando uma espada. E ele fica achando que o Capitão Pátria tá ali pra ser o seu amigo e tal. Ele confessa um monte de coisa, admite que mentiu. E aí, meu amigo, admitir que mentiu pro Capitão Pátria não é bom. Não é bom. É melhor mentir na cara dura pro Capitão Pátria do que contar a verdade dolorosa. E a consequência disso é que o Capitão Pátria mata o Black Noir. E assim, ó, eu tinha certeza que ele iria acabar morrendo. E assim, ó, eu gostei muito dessa cena, porque quando aconteceu isso,
cara, eu já fiquei meio que sentado na ponta da cadeira, assim, esperando o melhor episódio de todos os tempos. Porque o grande plot twist desse episódio final é que o Homelander, ele tenta mostrar a família do Soldier Boy. Ele mostra o neto dele, ele quer ter um pai. E esse arco dele faz parte com ele matar o Black Noir. Porque até então ele considerava o Black Noir família. Só que a mentira, a traição, que é algo tão comum na vida dele, é como se fosse uma traição do mais alto nível. E é por isso que ele mata o Black Noir. E eu achei que de fato foi uma grande ideia, sabe? Ele matar o Black Noir e não o Soldier Boy. No grupo do The Boys, a Starlight, né, acaba resgatando o Hugh lá do posto de gasolina. E ele se junta ao grupo principal. E a partir daí, eles traçam um plano pra ir atrás do Butcher junto com a Maeve. Porque a Maeve acaba conseguindo fugir depois que a Vogue tenta fazer um transporte dela pra levar pra um lugar seguro. E bem, ela sair no último episódio, eu achei que foi um pouco conveniente demais. Eu acho que se a ideia era fazer ela fugir, eles poderiam ter feito isso ao longo de alguns episódios e não deixar tudo pro último episódio, sabe? Porque ficou parecendo recurso de roteiro. Eles precisavam de alguém para se sacrificar e escolheram a Maeve, tiraram a Maeve da cela, levaram para a batalha final e aí, depois de tudo isso, ainda não tiveram a coragem de matar ela. Então assim, ó, ficou parecendo que a Maeve, que é uma excelente personagem, foi meio que usada como artifício de roteiro pra fazer a história andar aqui nesse episódio final. E assim, ó, eu acho que é uma pena porque eu acho que ela merecia mais ao longo da temporada. Enfim, o grupo do The Boys chega até ali a base do Butcher, que é lá no prédio do Clarim Diário do Homem-Aranha, e convenientemente o Soldier Boy não tá ali, daí não tem um conflito naquele momento. E a ideia do grupo principal é deter o ataque do Butcher na Vogue, pra deter o Soldier Boy. Só que a Maeve acaba atraindo eles, e o perfume de Kryptonita que eles tinham pra deter o Soldier Boy, ela joga pra longe, e eles meio que são forçados a permitir que o Butcher continue com o ataque dele. Só que agora a Maeve vai estar junto com eles pra lutar contra o Capitão Pátria. Enquanto que ali o grupo da Starlight fica trancado pra se juntar só depois na batalha com eles. E é então que acontece a grande batalha final da temporada. No primeiro momento a gente vê ali o Capitão Pátria querendo fazer as pazes com seu papai, o Soldier Boy, né, mostrando até o seu neto. Só que o Soldier Boy se mostra um verdadeiro canalha e ele começa a atacar o seu próprio filho, porque antes ele tinha contado que seu pai tinha sido ruim e ele queria fazer igual ao seu pai. E é por isso que ele vai bater no Capitão Pátria, porque ele é o seu filho. A gente tem uma trama aqui, complexo de Édipo, super, hiper, mega complexo de Édipo, porque o pai com o filho tem mais ou menos a mesma aparência de idade, com superpoderes, e a possível mãe é a Stormfront, que ambos ficaram juntos. Que história bizarra. Nem Freud explica essa história. Bem, o Soldier Boy luta ali com o Capitão Pátria, e parece que eles vão conseguir matar o Capitão Pátria. Só que o Ryan, né, ele fica do lado do pai dele, o Capitão Pátria, e conseguem deter no primeiro momento o Soldier Boy. Só que o Soldier Boy, de novo, mostrando que ele não tem alma, que ele não é humano, ele ataca a criança. E é aí que o resto do grupo dele trai ele. E aí começa uma traição em cima de uma traição, porque o Butcher trai o Soldier Boy, começa a lutar com o Soldier Boy, mas a Maeve continua lutando com o Capitão Pátria, porque a Maeve, ela quer matar o Capitão Pátria, ela tá ali pra se vingar. E é esse o cenário da batalha final, a Maeve, Capitão Pátria, Soldier Boy contra Butcher. E enquanto essa luta vai acontecendo, que é uma luta bem legal, chega ali o grupo da Starlight pra enfrentar eles também. O grupo do The Boys fica dividido porque a Químico e o Francês, eles estão indo atrás de um composto químico que é aquela fumacinha que vai diminuir os poderes do Soldier Boy. Tem toda uma side quest ali da Químico que resulta em algumas cenas legais, mas fica parecendo realmente uma side quest pra pegar o item e levar lá pra enfraquecer o Soldier Boy. E bem, é isso que realmente acontece, só que no meio da batalha fica parecendo que o Soldier Boy vai de fato ganhar de todo mundo, e na hora H o Hugh acaba ajudando, né, a Starlight a ganhar super, hiper, mega poderes por causa das luzes do palco ali da onde que eles estão, e ela consegue atacar o Soldier Boy de um jeito que depois eles prendem ele e conseguem usar o gás diretamente na boca dele. E é então que acontece o sacrifício da Maeve, porque durante o episódio todo ela tava focada ali em acabar com o Capitão Pátria, e quando ela vê que os amigos dela, especialmente a Starlight, que ela se importa bastante, vai acabar morrendo nisso, ela decide se sacrificar jogando o Soldier Boy pela janela. E é daí que termina a luta, porque no primeiro momento fica parecendo que a Maeve morreu, e o Capitão Pátria acaba desistindo de lutar porque o filho dele, o Ryan, quer que eles saiam dali. No finalzinho do finalzinho a gente descobre que a Maeve não morreu mesmo,
tem uma espécie de despedida dela ali, e a gente não sabe se ela pode voltar ou não, mas acontece que ela não tem mais poderes. E é aqui que tá a grande polêmica do episódio, se a Maeve deveria ter morrido ou não. Assim, ó, como eu disse, eu acho que faltou um pouco de coragem para eles matarem ela. Mas eu também entendo completamente o que eles quiseram fazer. Subversão de expectativa de morte, porque o normal de The Boys seria matar a Maeve, e a subversão de The Boys seria ela sobreviver. Então, assim, ó, é uma decisão polêmica, mas que eu entendo também. Também tem uma outra história em paralelo a tudo isso, que o The Deep, ele faz um trabalho sujo pro Capitão Pátria, que tinha selhado aquela deputada lá, pra matar o candidato à vice-presidência ali do partido que a Vogue tá ajudando. E isso faz com que aquela mulher acabe virando a possível nova vice-presidente dos Estados Unidos. E o Deep, né, finalmente fazendo alguma coisa útil na temporada, ao invés de só ficar curtindo a sua vida com moluscos. Com certeza o foco na quarta temporada vai ser esse negócio do herói adolescente, mas também esse lado político aí das eleições, com ela, né, vice-presidente, e o pessoal do The Boys querendo matar ela, pra depois talvez chegar no Capitão Pátria. E daí teve a cena final do Capitão Pátria ali com seu filho, que eu comentei, achei bem legal, e termina com o filho dele, né, coringando de vez, né, talvez virando um Capitão Pátria Júnior. E termina de vez a terceira temporada. Como eu disse, gente, o episódio 8, ele é bom. Comparado com a média do The Boys, ele ainda tá no nível muito alto, mas eu acho que ele não tá no nível de excelência dos dois últimos episódios. E é por isso que, assim, ó, pra esse episódio em específico, nota 8, e pra temporada, nota 9,5. Quase perfeita. A temporada em si foi quase perfeita. Pra mim, se eles tivessem tido um encerramento de temporada 10 de 10 inquestionável, aí a terceira temporada ia ser 10 de 10 inquestionável. Mas ela beirou a perfeição, 9,5, faltou o 10 do episódio final pra passar com glórias. Mas assim, ó, eu admito que mesmo um pouco decepcionado, eu não saio assim com raiva, pé da vida, com o final que foi ruim, não. Pelo contrário, eu ainda achei que foi muito bom. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas ainda assim, o bom do The Boys é muito acima dos demais. Essa é a verdade. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião do episódio final. Espero que vocês fiquem aqui no canal acompanhando as próximas séries que a gente também deve acompanhar. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do final de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.